Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada, hoje 3 de janeiro de 2024. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, 5 e 6. Bora lá? 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com oração de agradecimento, porque a palavra de Deus é a oração e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Se der este conselho aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem um valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esses ensinamentos é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu, quando os profetas da igreja falaram. E o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratiquem essas coisas e se dediquem a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuidem de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isto, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. 1 Timóteo 5. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora, de dia e de noite, pedindo a ajuda dele. Porém,
A viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho, para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aquele que não cuidar dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma vez só. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações, criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisa boa. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem o que querem casar de novo, elas abandonam a Cristo, e assim elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a Ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e andar de casa em casa, e pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso, eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filho e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivo para falar mal de nós, pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúva na sua família, ela deve ajudá-la, que ela não ponha esta carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenha ninguém que as ajude. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Pois as Escrituras Sagradas dizem: não amarrem a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda: o trabalhador merece o seu salário. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por duas testemunhas, pelo menos. Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados, para que os outros fiquem com medo. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte: em tudo o que você fizer, obedeça a essas instruções, sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros. Conserve-se puro, já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago. Não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Os pecados de alguma pessoa podem ser vistos claramente, antes mesmo de elas serem julgadas, mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Assim também, as boas ações são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre. 1 Timóteo 6. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e do nosso ensinamento. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Ensine e recomende estas coisas.
Se alguém ensinar alguma doutrina diferente e não concordar com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessa pessoa. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comidas e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados e ficarem presos na armadilha de muito desejos tolo, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá a vida a todas as 1 criaturas, Tessalonicenses e 4. diante de Cristo Jesus, que Finalmente, deu o seu belo irmãos, vocês testemunho de aprenderam fé em frente de nós de como Pôncio devem viver Pilatos, para eu agradar a ordeno a Deus. vocês o E é seguinte: assim mesmo que vocês cumpra têm a sua vivido. missão com E agora, fidelidade, para que pedimos e ninguém possa aconselhamos em culpá-los de nome do nada, Senhor e Jesus que continue façam assim ainda até o mais, dia em que o nosso pois Senhor Jesus vocês Cristo aparecer. conhecem os ensinamentos que Quando demos chegar o pela tempo autoridade certo, do Senhor Deus Jesus. fará com que isso O que Deus aconteça. quer de O vocês mesmo é Deus isto: que que é o sejam bendito e completamente único Rei, dedicados a o Ele Rei e dos que Reis fiquem e o livres Senhor dos da Senhores, imoralidade. o único que é Que imortal. cada um Ele vive saiba na viver luz com a sua e ninguém esposa de pode um chegar modo que perto dela. que Ninguém agrade a nunca o Deus com viu, todo o nem poderá respeito, ver. e não A com ele paixões pertence a sexuais honra e o baixas, poder como eterno. fazem os Amém. incrédulos que não Aos que têm conhecem a Deus. riquezas neste mundo, Neste assunto, ordene que não que sejam ninguém orgulhosos prejudique o e seu os que irmão, não ponham nem a sua desrespeite esperança os nesta seus riqueza, direitos, pois pois, elas não como nós dão já lhes segurança dissemos nenhuma. e Se avisamos, eles o põem a sua Senhor esperança em castigará Deus, durante que os nos que dá fazem todas as essas coisas. coisas O em Senhor grande castigará quantidade para o duramente os nosso que prazer. fazem essas coisas. Mande que faça o bem, Deus que sejam não nos ricos em chamou boas para ações, vivermos na que sejam imoralidade, generosos e mas para estejam sermos prontos para completamente repartir dedicados a com os Ele. outros Portanto, aquilo quem que rejeita eles este têm. ensinamento não Deste está modo, rejeitando eles um ser juntarão humano, para si mas a mesmo um Deus tesouro que dá a que será vocês uma o base seu firme para o Espírito futuro, Santo. e assim Não há conseguirão necessidade de receber a lhes vida, escrever a a respeito do verdadeira vida. amor pelos irmãos na fé, Timóteo, pois o guarde bem próprio aquilo Deus que foi lhes entregue aos ensinou que seus vocês cuidados. devem amar uns Evite os aos outros, falatórios que pois ofendem a é Deus e esse o as amor que vocês têm discussões tolas mostrado a a todos respeito os irmãos que daquilo vivem que alguns em de toda a modo província errado da chamam de Macedônia. conhecimento. Portanto, meus Algumas irmãos, pessoas pedimos que afirmam façam que ainda tinham esse mais. conhecimento, se Procurem viver em desviaram do caminho paz, da fé. trate Que a dos seus graça de próprios Deus esteja assuntos com e vivam do vocês. seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos
os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então, nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nós encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras.